Comissão Nacional da Verdade encerrou os trabalhos em dezembro deste ano. Ela foi instituída em maio de 2012 para investigar violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. No relatório final, a comissão concluiu que as torturas e assassinatos não foram uma exceção, e sim uma política de Estado da ditadura militar. É o que você vai ver agora na retrospectiva 2014. O relatório final, com mais de 4.000 páginas, foi entregue em uma solenidade no dia 10 de dezembro à presidenta Dilma Rousseff. O trabalho da Comissão da Verdade durou 2 anos e 7 meses. Foram ouvidas 1.200 testemunhas e identificados 230 locais onde ocorreram torturas e assassinatos. 377 pessoas foram responsabilizadas por estes crimes, incluindo os 5 presidentes do regime militar que definiam a doutrina de repressão. Na conclusão do relatório, a comissão pediu às Forças Armadas que reconhecessem as violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura. No período entre 1964 e 1985, foram 191 mortos e 243 desaparecidos. O Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo Lembranças dolorosas são compartilhadas por aqueles que viveram momentos de terror em instalações militares. Além da tortura física, além da humilhação, você sofria a indignação de ver sua roupa toda arrancada do corpo. O tempo todo que eu fiquei presa aqui, eu estava sem roupa e só entregaram minha roupa no momento em que eu fui solta. A Comissão da Verdade visitou instalações em diferentes partes do país que foram utilizadas como centros de tortura. No Rio de Janeiro, o DOI-CODE, principal órgão de repressão do regime, funcionava no quartel do 1º Batalhão do Exército. Em frente ao local, foi inaugurada uma estátua para homenagear o deputado Rubens Paiva. Ele foi trazido para cá no dia 20 de janeiro de 1971. Durante 2 dias, foi torturado até a morte por militares. A Comissão da Verdade identificou Antônio Fernando Ruges de Carvalho como o autor das torturas e o major José Antônio Nogueira Belhã como responsável pelo destacamento na época. Ele foi alertado de que Rubens Paiva poderia morrer e nada fez para interromper as agressões físicas. Depois, comandou a ocultação do corpo e uma falsa versão para o desaparecimento do preso. O capitão Raimundo Ronaldo, com os irmãos Ossendorf, que Jaci e Jurandir, vão os 3 num carro para o Alto da Boa Vista e lá eles vão incendiar esse carro e dar notícia a uma delegacia de que tinham sido interceptados por subversivos, por terroristas que haviam resgatado, que haviam tomado ali o Rubens Paiva. Em maio, a Justiça Federal do Rio de Janeiro retomou o caso Rubens Paiva e aceitou denúncia contra 5 militares reformados, incluindo o ex-major Belhã. Meses depois, os advogados deles recorreram e a ação foi suspensa em caráter provisório. Para a Procuradoria-Geral da República, o processo deve continuar. A decisão final será do plenário do Supremo. Além das instalações oficiais, a Comissão da Verdade identificou outros 17 centros clandestinos de tortura no país. Um deles, a Casa da Morte, em Petrópolis, região serrana do Rio, ganhou destaque depois do depoimento de Paulo Malhães. Com frieza, o coronel da reserva admitiu que no local matou adversários do regime e mutilou os corpos. Quando o senhor vai desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes? Arcada dentária, digitais, só. Mas cortava a cabeça ou te arrancava, quebrava os dentes? Quebrava os dentes.
Um mês depois do depoimento, Malhães foi encontrado morto em um sítio na zona rural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A possibilidade de queima de arquivo foi descartada pela polícia, que prendeu o caseiro e mais 2 irmãos dele por roubo seguido de morte. Outro agente do regime militar a admitir crimes foi Cláudio Guerra. Ex-delegado do DOPS do Espírito Santo, ele afirmou ter executado pelo menos 6 pessoas e incinerado o corpo de outras 13. Além disso, trouxe novos detalhes sobre a morte de Zuzu Ângel em 1976. A estilista, mãe do desaparecido Stuart Ângel, mobilizou a opinião pública em busca do filho. Segundo Cláudio Guerra, o então major Fred Perdigão admitiu ter provocado o acidente que vitimou Zuzu. Ele narrava para mim que ele tinha planejado, obedecendo ordem, a simulação do acidente dela. E que ele estava muito preocupado porque havia sido fotografado e ele achava que era a perícia que tinha fotografado ele. O ex-capitão da Aeronáutica, Álvaro Moreira, forneceu novas pistas sobre o caso Stuart Ângel. Ele afirmou que os restos mortais do militante político foram enterrados na cabeceira da pista da base aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A Comissão da Verdade descobriu que o local passou por reformas em 1976 e encontrou fotos de ossos desenterrados durante as obras. Peritos nacionais e estrangeiros fizeram uma análise das imagens e constataram uma compatibilidade com o crânio de Stuart, mas somente com a localização dos ossos será possível fazer uma identificação definitiva. Na ditadura militar, os crimes contra a humanidade não se limitaram às torturas. Uma série de 40 atentados foi planejada para dificultar a abertura política e dar sobrevida ao regime. O último deles aconteceu aqui no Rio Centro, em abril de 1981. Uma bomba seria acionada em um show com 20 mil pessoas, mas acabou explodindo ainda no estacionamento, dentro do carro de 2 militares. Os inquéritos policiais foram manipulados para colocar o capitão Wilson Machado e o sargento Guilherme do Rosário, que morreu na explosão, como vítimas e não autores do crime. Novos depoimentos desmentiram essa versão dos militares. Quando eu olhei dentro do carro, tinham 2 cilindros na traseira do carro. Quando eu voltei na lateral, o sargento estava manuseando, em termos de enroscar, um outro cilindro idêntico aos que estavam na traseira da Puma. Quando eu saí, me distanciei alguns metros, ocorreu a explosão. Em fevereiro, o Ministério Público Federal denunciou 6 pessoas pelo atentado no Rio Centro. Além do capitão Wilson Machado, foram acusados de crimes contra a humanidade o major Divani Barros, o ex-delegado Cláudio Guerra e os generais reformados Edson Sá, Newton Cerqueira e Newton Cruz, este último chefe do Serviço Nacional de Informação na época. As denúncias foram aceitas em primeira instância, mas acabaram sendo arquivadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ao longo do ano, a Comissão Nacional contou com o auxílio das comissões estaduais e municipais de todo o país. Mas nem sempre o tom foi de convergência, como nas investigações sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek e do motorista dele, Geraldo Ribeiro. As comissões municipal e estadual de São Paulo publicaram um relatório em que defendem a tese de assassinato. Para a Comissão Nacional, ambos morreram em decorrência das lesões causadas pelo acidente de carro na Via Dutra, em agosto de 1976. Primeiramente, a hipótese do tiro ela foi refutada pelos próprios exames que fizeram na ossada, né, onde nós constatamos por fotografia que não havia perfuração no crânio de Geraldo Ribeiro. Perto de encerrar os trabalhos, a Comissão Nacional da Verdade identificou pela primeira vez o corpo de um desaparecido político. Os restos mortais de Epaminondas Gomes de Oliveira foram encontrados em um cemitério de Brasília. O sapateiro e líder comunista foi torturado e morto em uma dependência do Exército. Depois de 43 anos, pôde enfim ser enterrado com dignidade no Maranhão, sua terra natal. Aqui está os restos mortais de um cidadão sério, honrado, trabalhador, honesto, caridoso, amoroso, um herói, um herói. E cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campo e construções, caminhando e
cantando e seguindo a canção. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a repórter Vanessa Casalino conversou com o coordenador da Comissão Nacional da Verdade sobre os trabalhos realizados. Para a gente começar, qual o legado da comissão e que avanços ainda precisam ser feitos? A comissão, ela produziu ao longo dos seus 2 anos e 7 meses um trabalho de investigação muito consistente, que ao longo do trabalho já produziu um efeito na medida em que foi sendo divulgado para a sociedade, contribuindo para fortalecer a memória social, né, da sociedade, principalmente sobre o período da ditadura, e agora apresenta o seu esforço final, que é o relatório da comissão, que será realmente uma base para que a sociedade brasileira dê continuidade a esse processo de conhecimento, de autoconhecimento sobre a história brasileira. No que falta avançar ainda que a comissão não conseguiu? Eu tenho uma grande frustração, que é nós não termos avançado de maneira significativa na localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos. Foi aí que a ausência de colaboração mais efetiva das Forças Armadas se fez sentir, porque nós não tivemos acesso a documentos, eles alegam que foram destruídos esses documentos, que pudessem facilitar essa que é ou seria a finalidade mais importante, e eu espero que isso tenha continuidade, né? Uma comissão da verdade permanente seria um caminho para que essa ação de esclarecimento não fique só uma ação de governo? Sem dúvida, não é? A ideia que a comissão teve, que está em uma das recomendações, é que se crie um órgão que a gente chama órgão de segmento, um órgão que dê continuidade às ações da Comissão Nacional da Verdade e a implementação das recomendações. Isso já existe em outros países. No Uruguai, por exemplo, existe até uma secretaria que tem até um nome poético, Secretaria do Passado Recente, que exatamente deu e está dando continuidade ao que foi apurado pela Comissão da Verdade daquele país. O fato de as Forças Armadas não terem reconhecido que houve tortura frustra a comissão? Muito, porque cria um paradoxo, tá certo? Ou seja, a comissão, que é um órgão de Estado, a comissão não foi uma ONG, com todo o respeito que merecem as organizações não governamentais, mas a comissão foi um órgão do Estado brasileiro. A comissão fez uma apuração muito rigorosa, apresentou um relatório que está totalmente baseado em fatos, não há opiniões dos membros da comissão, ali são fatos, descrevendo a tortura, como é que foram as cadeias de comando, né? Ou seja, que elas não foram produto, a tortura, as execuções, não foram produto de excessos, de ação de algum psicopata enlouquecido, mas foram produtos de uma política de Estado operada pelo Estado a partir de cadeias de comando. É óbvio que as Forças Armadas, em um momento, vão ter que reconhecer que tiveram responsabilidade institucional por isso. E é uma pena que até agora não tenham feito isso. A comissão, como o próprio nome diz, não se pretende punir ninguém, né? O objetivo dela é esclarecer. Apesar disso, os crimes que foram cometidos são crimes contra a humanidade, violam direitos humanos. Essa sensação de impunidade que existe para muitos, ela um dia pode ser sanada? O trabalho da comissão contribui para isso? O trabalho da comissão contribuiu para isso, sem dúvida nenhuma, na medida em que apresentou um quadro de fatos que faz com que haja necessidade de se prosseguir nesta apuração. E mais do que isso, a comissão propôs objetivamente que houvesse a responsabilização civil, criminal e administrativa de todos aqueles que deram causa às graves violações, exatamente para que não paire a sensação de impunidade. Atualmente, no contraste com os nossos países aqui da América do Sul, né, Argentina, Uruguai, Chile, o Brasil é o único que não puniu ninguém. O Superior Tribunal Militar também fez críticas ao trabalho da comissão, né? Como a comissão reage a essas críticas? Veja, a comissão não reage, a comissão produziu o seu relatório. O importante é que haja uma reflexão na sociedade. E eu vi já nos jornais que houve uma reação muito dura contra este entendimento do Superior Tribunal Militar, de que a Justiça Militar não teria colaborado com a ditadura, já que aqueles que foram julgados pela Justiça Militar atestaram que realmente ela funcionou como uma justiça de exceção, ou seja, como uma justiça que não tinha preocupação com a justiça, tinha preocupação só com a perseguição aos opositores do regime militar. Professor, apesar do trabalho da comissão baseado em fatos, a gente vê hoje em dia manifestações de pessoas que pedem a volta do regime, um regime que violou direitos humanos, né? Como que você, membro da comissão, avalia um pedido como esse? É absurdo, mas eu
não vejo relevância social nisso. Diferentemente de outros países que ainda têm, ou que têm um tipo de base social, um segmento da sociedade que defenda as soluções de força, não é o caso do Brasil, né? Essas manifestações eu vejo como isoladas, sem nenhuma importância. Tanto é verdade que neste ano em que houve a passagem do 50º do golpe militar de 1964, não houve comemoração, né? Não houve nenhum grande evento sobre isso, porque a sociedade brasileira, por mais que ela manifeste certa insatisfação com a política e com os políticos, a meu ver, fez uma opção muito clara pela democracia e não vai admitir que haja um retorno, um retrocesso. E, de certa maneira, a Comissão Nacional da Verdade tem contribuído para isso, contribuiu com a sua ação e contribui com o relatório para mostrar o horror da ditadura e que as ditaduras militares jamais, ou civis, ou de qualquer natureza, jamais devem ser vistas como uma alternativa à democracia. Muito obrigado por essa entrevista e por nos receber aqui. Muito obrigado a vocês.